vontade na casa do Senhor. Muito boa noite. É uma alegria, uma satisfação podermos estar mais uma noite, mais um dia reunidos na casa do Senhor, na presença do Senhor, para que a gente possa aqui levar a palavra dele e principalmente que a gente possa absorver através da graça e da misericórdia de Deus. Amém. Tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém. Sou muito grato e muito feliz de poder estar à frente dessa igreja, amém, junto com a pastora Mariana, porque essa é a missão que Deus tem colocado no nosso coração e tem feito caminhar. Amém. Nós, como casal, como pessoas e como famílias. Nós somos muito gratos à presença de cada um de vocês. A vocês que já caminham conosco aqui na Igreja Despertei na Fé, a vocês que vieram pela primeira vez, são muito bem-vindos. É muito gratificante para nós a presença de vocês. Vejo aqui um grande amigo meu, que quantas e quantas vezes nós conversamos sobre a palavra de Deus e quanto que ela nos moveu nos nossos caminhos, quando eles se cruzaram, quando eles estiveram juntos e fez a nossa vida prosperar, porque nós colocamos e declaramos que Ele é quem conduz a nossa vida. Amém? Amém? E hoje nós temos uma palavra, e eu trouxe uma palavra para a igreja, que é uma palavra que tem uma essência muito forte naquilo que é a vida cristã, naquilo que é cada um de nós como cristãos, como pessoas que aceitam Jesus, que querem caminhar com Ele. A caminhada na palavra de Deus, a caminhada com o Senhor, ela precisa ter algo para fazer essa conexão permanecer todos os dias da nossa vida. E a palavra de hoje ela fala sobre temor, o temor a Deus. E o temor a Deus ele traz e é uma base para uma vida vitoriosa. E o temor ele é totalmente diferente do que ter medo. Ter medo, quando a gente tem medo de algo, não é porque a gente gosta daquilo ou porque a gente tem respeito àquilo ou algo nesse sentido. Não, muitas vezes a gente faz porque a gente tem medo de que aquilo pode causar na nossa vida. E quando nós temos temor, o temor é respeito, o temor é a reverência, o temor é a prontidão para que a gente tenha de obedecer. E é isso como nós, cada um de nós cristãos, precisamos ter no nosso coração. O temor a Deus, que é aquele que construiu e fez tudo. Dele se iniciou e dele se termina tudo. Deus não é um Deus maledicente, Deus não é um Deus que vai trazer coisas ruins, um Deus sem misericórdia. Deus é um Deus de amor. Amém. Deus é um Deus de respeito. Deus é um Deus de construção. Deus é um Deus de alegria. E quando a gente fala em temor a Deus, nós precisamos temer a Deus como sabendo que Ele é o Criador de tudo. Amém. Que tudo partiu dEle, que tudo vem dEle e tudo vai terminar nele. O temor é a gente entender que tudo que aquilo que Ele nos trouxe através da palavra, através das Escrituras, é o que vai se cumprir dia após dia. Amém. De glória em glória. A palavra dEle vai se cumprir do começo ao final. E a partir do momento quando aquilo que está na nossa mente cai ao nosso coração e a gente aceita isso verdadeiramente, o nosso caminhar com Cristo é muito mais leve. Porque como é bom, e aí vamos trazer para um exemplo prático, como é bom quando nós atuamos numa empresa, trabalhamos numa empresa, onde que o líder da empresa, o dono da empresa, ele é uma boa referência. A gente se sente bem trabalhando naquele lugar, a gente se sente confortável, porque nós estamos num ambiente onde que uma pessoa superior a nós, que está à frente daquela empresa, é uma pessoa que tem respeito, que é reconhecida, que tem uma conduta boa. Nós vamos fazer o quê? Se dedicar verdadeiramente àquela empresa, porque a gente tem inspiração, porque a gente tem vontade, porque a gente tem uma imagem positiva para seguir. A mesma coisa é com Deus. É isso que nós temos que ter de Deus, essa imagem daquele que fez tudo tão perfeito, daquele que pensou a gente mesmo antes da gente existir, e Ele criou e já escreveu toda a nossa história, está entregue na mão dEle. E nós precisamos então fazer essa sequência,
Deus é o começo. Está lá quando a gente abre a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, todo mundo com certeza já deu uma lida, já deu uma folheada, mas está lá no livro de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. E daí em diante, versículo após versículo, Ele foi criando todas as coisas no mundo. Ele declarou: haja luz, e se fez luz. E Ele trouxe todo aquilo que está presente hoje no mundo. Então tudo partiu com Ele. E se nós pegarmos a Bíblia, virarmos ela e irmos lá para a última página, em Apocalipse, nós vamos ver no último capítulo da Bíblia, no último parágrafo, onde que diz: Jesus vem em breve. Ou seja, tudo começa por Ele e tudo termina nele. E a nossa vida, ela passa conectada com Ele. Ou nós fazemos isso por temor, e é isso que hoje nós queremos passar para cada um de vocês. O temor que nós devemos ter a Deus. O temor é o que? Teologicamente falando, é o respeito, é a reverência, é a prontidão que nós temos para obedecer, é o rigoroso cuidado no cumprimento que cada um de nós temos ao longo do nosso dia, da nossa vida, das ordens e dos mandamentos da palavra de Deus. E é isso que nós queremos trazer para vocês. E a referência bíblica para essa palavra de hoje está lá no livro de Salmos. Quem trouxe a sua Bíblia pode abrir lá no livro de Salmos, lá no meio da Bíblia, bem fácil de localizar. Quem está com o seu celular pode abrir lá o seu aplicativo, para que a gente abra em Salmos 111, versículo 10. Ou seja, nós vamos pegar o último versículo do capítulo 111 e vamos pegar o primeiro versículo do capítulo 112. 111, 10 e 112, 1. Aonde que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia. Amém. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aleluia. Amém. Aqui são dois versículos chaves que falam da importância, da necessidade e daquilo que representa o temor ao Senhor. É o princípio. O princípio é basilar, é primeiro, é o que tem de mais importante, é o princípio. E ele deixa aqui muito claro: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós quisermos ter sabedoria no caminhar com Deus, se nós queremos ter sabedoria naquilo que nós iremos fazer ao longo da nossa vida, nós temos que temer ao Senhor. E o temer ao Senhor vai nos trazer o resultado que a gente vai prosperar na nossa vida. E eu quero iniciar trazendo algumas características da pessoa que teme ao Senhor, daquela pessoa que verdadeiramente é temente a Deus. E a gente começa falando sobre a obediência. Obedece à vontade de Deus. A verdadeira pessoa temente a Deus, ela precisa e deve obedecer à palavra do Senhor. Ela precisa ser obediente, porque a partir do momento que nós declaramos: Deus é vida na minha vida, Deus é quem conduz a minha vida, eu preciso ser obediente. Como é que eu vou dizer que Deus é tudo para mim, que Deus é o primeiro, o começo e o fim, e eu não obedeço aquilo que Ele disse para mim? E é isso que nós precisamos entender como tementes. Muitas vezes a gente tem caminhado na nossa vida, a gente tem seguido a nossa vida dia após dia, e aparecem cruzamentos, aparecem situações, dois caminhos para seguir. E aí a gente vai lá como temente a Deus, nós nos colocamos de joelho, nós clamamos ao Senhor e o Senhor dá uma direção. E muitas vezes nós fazemos o quê? Não, mas eu acho que aqui é o ideal, porque tem muita gente indo para esse caminho, muita gente fazendo isso. E a gente não faz aquilo que Deus nos colocou no coração. A gente clamou em oração, pediu, e muitas vezes a gente vai para um caminho diferente. Então nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus ao extremo, mesmo que aos nossos olhos visuais a gente não enxergue como aquele caminho, o caminho correto. Mas se Deus falou contigo, se Deus
colocou no teu coração, e ele diz, e você clamou a Deus, disse, Deus, eu preciso de um auxílio, eu preciso de uma definição da minha vida, eu caso ou não caso com essa pessoa, eu continuo nesse emprego ou não continuo nesse emprego. Se você se ajoelhou, clamou ao Senhor, verdadeiramente o Senhor te respondeu, faça, meu irmão, porque você estará sendo temente a Deus, e Deus vai te honrar sendo temente a Ele. Nós temos um exemplo, eu vou abrir aqui em Gênesis 22, um exemplo magnífico de temência, talvez um dos exemplos mais fortes na Bíblia sobre temência a Deus, está lá em Gênesis 22, do 9 ao 12. Abraão, ele deixou a maior prova, na minha concepção, de temor a Deus. Quando lá ele pediu com tanto fervor, ele queria ter um filho, já estava em idade avançada, ele queria porque queria ter um filho, queria gerar uma vida, em idade avançada, fez o que fez para o Senhor, e aí o Senhor colocou à prova o temor dele. Gênesis 22, 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Essa é a prova da temência de nós como cristãos na caminhada com o Senhor. Nós temos que crer e acreditar, até porque Ele jamais vai fazer algo que nos prejudique ou que traga mal para a nossa vida. Tudo que Deus coloca na sua vida, Ele coloca para você crescer, para você avançar, para você enfrentar desafios, mas para você se tornar muito mais forte. Aquela pedra que foi colocada talvez no teu caminho, talvez foi uma pedra onde que Ele permitiu que fosse colocada, porque Ele sabe que aquela pedra que foi colocada é algo que você precisa curar no seu coração, que você precisa se fortalecer, que você precisa superar na sua vida, e aí você vai conseguir passar aquela pedra. Mas você precisa temer ao Senhor. Então a obediência à vontade de Deus é primordial naquele que é cristão e teme ao Senhor. Um outro ponto, outra característica muito forte é amar a palavra de Deus. Como é que nós vamos dizer que nós somos tementes a Deus? Que nós seguimos aquilo que Deus quer para nós e aquilo que Ele deixou, se a gente não ama a palavra dele? Nós precisamos amar esse livro. Nós precisamos ter esse livro no nosso carro. Nós precisamos ter esse livro no nosso trabalho. Nós precisamos ter esse livro no lado da nossa cama. Nós precisamos ler a Bíblia, as Escrituras, o tempo todo. É aqui que está a verdade, aquilo que Ele deixou para cada um de nós, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, seja em qualquer área. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando sobre a palavra de Deus. Ah, mas isso é de uma outra época. Ah, mas isso fala de uma maneira tão diferente. Não, aqui fala o que tem que ser falado. Depende de como o seu coração está pronto para receber essa palavra. Como é que você vai à palavra do Senhor? Você vai verdadeiramente acreditando, temente a Deus, que aqui está a verdade? Ou muitas vezes você vai procurar a palavra pensando, mas o cara falou aquilo da palavra de Deus, aquilo não se cumpre, aquilo não se isso, foi escrito pelos homens, e a gente se deixa falar pelo mundo. E a gente não pode esquecer que o mundo jaz o maligno. A gente precisa entender que aqui está a verdade. Nós estamos com um problema no nosso casamento, é aqui que nós vamos encontrar a resposta. Nós estamos com um problema na nossa atividade profissional, aqui nós temos palavras e palavras de sabedoria, de construção, de profecias que podem se cumprir na nossa vida, na nossa atividade profissional, na nossa vida, em tudo que a gente for fazer. Mas se eu não amo isso, como é que eu vou verdadeiramente levar isso à frente? Então nós precisamos, como cristãos, amar a palavra de Deus. Nós precisamos ler isso aqui com uma vontade tremenda.
Nós precisamos lá no nosso almoço de domingo, quando a gente está reunido com a família, costumeiramente, domingo é um dia que a gente costuma se reunir em família, a pessoa vai até o pai, a mãe, o sogro e a sogra, faz um almoço maior, a pessoa terminou de almoçar, eu vou lá tirar uma cesta? Não, eu vou lá ler uma Bíblia, eu vou lá ler uma palavra do Senhor. Acordo de manhã, o meu prazer é o quê? Eu vou lá ler uma palavra. Deus tem algo para me revelar na palavra dele nesta manhã, nesta noite, e eu vou buscar minha fonte, meu combustível de vida, minha alegria na palavra do Senhor. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos fazer, amar verdadeiramente a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1 e 2. É isso que nós precisamos fazer. Amar a palavra de Deus e cumprir a sua lei. Meditar na sua lei, que ela vai se cumprir na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Outro ponto, e aí a gente vai para algo que é muito forte. Nós falamos aqui sobre obediência, sobre amar, e as virtudes do temente a Deus que ele traz para si, para a sua vida, que é o caráter de Deus. Quando nós cumprimos com temência a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos as palavras de Deus, nós estamos trazendo para nós características, nós estamos trazendo para a nossa vida, nós como ser humano, o caráter de Deus. Porque a Bíblia é o caráter de Deus. Aqui está a conduta dele, aqui está como ele caminhou a vida dele. Aqui estão as convicções, aquilo que ele diz que é certo e que é errado. A partir do momento que nós cumprimos tudo isso, que nós fazemos verdadeiramente isso, nós estamos trazendo para nós o caráter de Deus. Amém. Nós estamos verdadeiramente sendo imagem e semelhança do Senhor. Nós estamos se aproximando daquilo que é para cada um de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Como é bom quando a gente caminha, quando a gente anda e alguém olha para nós ou eventualmente comenta: aquela pessoa lá tem um caráter muito bom, aquela pessoa lá é bacana, aquela pessoa lá é justa, aquela pessoa lá é correta. Nós vamos receber isso quando nós tivermos dentro de nós o DNA de Jesus Cristo. Amém. Quando nós tivermos dentro de nós o caráter verdadeiro de Deus em todas as nossas ações. Não só no momento, não só numa hora a qual nos agrada, mas a todo o momento, a toda circunstância. Seja onde que for, nós precisamos ter esse caráter. Nós precisamos ter dentro de nós tudo aquilo que é Deus na sua caminhada. Deus é misericordioso. Nós precisamos e nós devemos ser pessoas que tenham misericórdia dentro de nós. Muitas vezes a gente tem uma pessoa próxima a nós que comete um ato falho, seja na nossa família própria. Quando dá uma briga entre família e é normal, e a gente vai lá, faz o quê? A gente se afasta, a gente joga essa pessoa para o outro lado e a gente não quer mais saber. Não, nós temos que ser misericordiosos. Nós temos que fazer essa pessoa entender que há um Deus que pode mudar a vida dela e trazer ela para próximo e não afastar. É isso que Deus fazia. Imagina se todas as pessoas que não caminhassem com Ele, todas as pessoas que não compreendessem a palavra dele, Ele simplesmente diga: fica para o lado de lá, eu só quero quem caminhe comigo. A gente não estava mudando, a gente não estava transformando. E a vinda dele foi para transformar as pessoas. A vinda dele foi realmente para resgatar aquele perdido. Então esse é o nosso caráter, isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser justos na nossa caminhada. Em cada coisa que nós fazemos, nós precisamos fazer com justiça. Nós não podemos ir na padaria pegar um pão e quando o troco ser maior, ficar quieto. É justo nos mínimos detalhes, é justo em cada ponto. É isso que nós precisamos fazer, é isso que Deus foi. Nós precisamos ser mansos no nosso falar, no nosso conduzir com as pessoas. Quantas vezes
alguém vem falar com nós e a gente já estoura, a gente já reclama, a gente já fala alto, até com pessoas próximas a nós. Deus, em toda a sua colocação, Jesus Cristo, em toda a sua caminhada, Ele sempre teve uma fala mansa. Está lá em Mateus 5,5, a mansidão que caminha com Ele. Ele ensinava através da tranquilidade, do falar dele, dizer: olha, meu irmão. E aí ele discorria tudo aquilo que ele precisava falar para a pessoa. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, trazer para dentro de nós, para grudar na nossa vida, o caráter de Deus. E essa é uma característica da pessoa que é temente a Deus. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, que são tementes a Deus, tem várias características do caráter de Deus dentro de vocês. Outras que precisam ainda melhorar, mas tenho certeza que estão no caminho. E é isso que nós precisamos fazer. O nosso coração, ele precisa estar firmado em Deus. O nosso coração, ele precisa estar confiando plenamente em Deus. A gente não pode andar baseado em intuição, na lógica humana ou nas emoções. Muitas vezes a gente se deixa, às vezes, por um assunto, por uma situação, se deixar tomar conta pela emoção. Um fato aconteceu comigo recentemente, vai estar o irmão aqui para confirmar. Deu problema no meu carro, deu problema na bateria do meu carro, eu já tenho vontade de ir. E aí, falando com o irmão disse: calma, confia no Senhor, não é na emoção. E assim a gente tem que cuidar na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ir e fazer as coisas na lógica humana. Ah, não, vamos fazer isso porque aquele fulano de tal fez isso, tem que fazer isso, passou por isso. Mas nós estamos vivendo no sobrenatural de Deus. Amém. O sobrenatural de Deus, ele não vai na lógica humana. Às vezes a gente vai caminhar 1000 passos em um passo, se assim é a vontade do Senhor, se é assim que Ele quer para a nossa vida. Mas o nosso coração precisa estar conectado ao coração de Deus. Amém. Nós precisamos verdadeiramente entender que tudo estará na mão dEle. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Salmos 16:8. Ele está contigo, Ele faz parte da tua vida, Ele caminha contigo em cada momento, em cada situação, em cada desafio da nossa vida. Porque nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por situações difíceis. Mas toda a situação que nós passarmos, se o nosso coração estiver conectado com Ele, nós vamos passar isso fácil, sem dor, sem arrependimento, sem remorso. Não iremos sofrer. Por quê? Porque nós iremos fazer isso feliz. Porque Ele está conosco. Ele está na nossa vida e é assim que nós precisamos viver. Amém, igreja? Amém. Então essas características nós devemos ter como temente a Deus. Obediência, amar a palavra, ter virtudes do caráter de Deus e o nosso coração totalmente firmado em Deus. E quando nós entendemos isso, e quando nós praticamos isso, e quando verdadeiramente nós vivemos tementes a Deus, tem resultados. Nada é feito que não tenha um resultado. Vai ter resultado. Então eu sou obediente a Deus. Eu amo a palavra. Eu tenho virtudes do caráter de Deus na minha vida. O meu coração está firmado nele. Vai vir os resultados na vida daquele que teme a Deus. São vários resultados que eu poderia trazer para vocês aqui, e eu vou citar 5 deles para que você fixe isso na sua mente e leve consigo. Amém. Resultados na vida de quem teme a Deus. Deus cumpre a sua palavra na vida de quem teme ao Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Agora é a hora de você vibrar, de você declarar, de você gritar ao Senhor, porque Deus cumpre a sua palavra na vida de quem teme. Amém. Eu temo ao Senhor. Eu estou tranquilo porque Ele vai cumprir na minha vida, como Ele vai cumprir na sua vida. Amém. Porque você teme ao Senhor, porque você segue a palavra, porque você respeita as Escrituras, porque você acompanha e faz aquilo que Deus quer de você. Amém. Como filho dele. E Ele vai cumprir. Ele vai fazer na sua vida
várias talvez promessas ele já cumpriu na sua vida. Talvez várias promessas estão para serem cumpridas, e elas vão ser cumpridas no momento que Deus entender que é o momento de cumprir. Mas elas virão, elas estão separadas para a tua vida, para a tua bênção, para a tua glória. É isso que diz o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Jeremias 1:12. Ou seja, Ele está vigiando, Ele não dorme, Ele está orando pela tua causa, Ele está junto contigo, para que a palavra dEle se cumpra. Tudo aquilo que Ele tem declarado para a vida de cada um de vocês vai se cumprir. Amém. Ele está lá contigo, Ele está vigiando, Ele está fazendo o que precisa ser feito. Nós temos que fazer a nossa parte. E Ele vai fazer tudo aquilo impossível que os nossos braços que a gente não alcança, Ele vai fazer o impossível. Então você é temente a Deus? Saiba que tudo vai se cumprir na tua vida. Amém. Que a palavra que Ele declarou sobre você vai se cumprir. Amém. Porque você é temente a Deus. Amém. Esse é o resultado que você vai ter na sua vida. A sua descendência será poderosa na terra. Assim diz a palavra. A nossa descendência, de nós que tememos ao Senhor, ela vai ser altamente poderosa. Eu quero abrir aqui no Salmo 112, 2. Seus descendentes serão poderosos na terra. Amém. Serão uma geração abençoada. Amém. É isso que diz a palavra. Nós somos tementes a Deus. Nós lemos o versículo anterior que falava sobre a temência, e aí ele já traz logo abaixo: os seus descendentes serão poderosos na terra. Eu quero trazer aqui um subsídio histórico importante para retratar um pouco dessa descendência poderosa na terra. Quem já ouviu falar em Billy Graham? Billy Graham foi talvez um dos maiores pregadores que o mundo já teve. Billy Graham começou a pregar logo aos 8 anos de idade e assim fez coisas incríveis através da palavra do Senhor. E tem uma fundação do Billy Graham que faz vários trabalhos, e essa equipe ela pesquisou a história de dois imigrantes que chegaram aos Estados Unidos, ainda quando os Estados Unidos não era aquela grande potência, aquela grande nação. E eles fizeram um estudo minucioso desses dois imigrantes. Um imigrante justo e um imigrante ímpio do mundo. E eles pegaram de maneira minuciosa toda a árvore genealógica desse imigrante, ascendente e descendente. Fizeram todo o histórico desses dois imigrantes. E qual foi o resultado disso? Chegaram à conclusão surpreendente para quem não conhece a palavra do Senhor, mas que para quem conhece entende. Aquele homem justo, correto, temente ao Senhor, dentro da árvore genealógica dele tinha empresários, tinha médicos, tinha bancários, tinha dentistas, tinha deputados, industriais, pessoas que transformaram, tinham até dentro da árvore genealógica dele um presidente dos Estados Unidos. E a pessoa ímpia, dentro da árvore genealógica dele, tinha tantas coisas ruins, pessoas que morreram por um excesso de bebida alcoólica, pessoas que cometeram suicídio, pessoas que foram afastadas da sociedade ou que foram totalmente ignoradas, prostituição, drogas. Então aqui é a prova cabal e inequívoca, através de subsídio histórico, do que é temência a Deus e a cumprir a palavra dele na nossa vida. Amém. Aquela pessoa que ela é reta, justa, os descendentes dela, as pessoas que vieram após ela, e aí nós estamos falando de filhos, de netos. Ou seja, a nossa conduta ela reflete diretamente na nossa descendência. Amém. Nas pessoas a qual nós geramos, que nós trouxemos ao mundo pela graça de Deus. Então, se nós tivermos a nossa vida baseada na temência, o resultado vai ser esse. Nós vamos ter filhos, netos, e geração pós-geração, pessoas que vão caminhar corretamente, independente da profissão, daquilo que eles escolherem, de caminho de vida, mas serão pessoas que terão um caminho a seguir, terão um rumo, porque estarão na justiça de Deus,
estarão na presença dele. Infelizmente o ímpio vai ter o caminho que ele reservou. Então grave isso com você. Você vai ter um resultado altamente positivo na sua descendência, naquilo que você trouxe ao mundo. Amém. A pessoa que teme ao Senhor, ele não vai ser desamparado. Ou seja, muitas vezes a gente anda, a gente caminha na palavra do Senhor, a gente ouve o Senhor, a gente faz devocional, e a gente chega numa situação que a gente pensa: olha, estou sozinho. Mas entenda, se você é temente a Deus, você nunca vai estar desamparado. Amém. Na pior circunstância da tua vida, todo mundo pode te abandonar. A tua esposa pode te abandonar, teus pais podem não te dar atenção e te deixar, te vira. Mas tem alguém que vai estar ao seu lado. Tem alguém que vai estar contigo. Tem alguém que não vai soltar a sua mão, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar segurando a tua mão firme, ele vai estar do seu lado, e ele vai estar lhe ajudando, capacitando, instruindo, dando discernimento, para que você possa sair de qualquer situação que na sua vida, naquele momento circunstancial, não esteja bom. Você jamais vai ser desamparado. Por quê? Porque você é temente a Deus, porque você confia na palavra dele, porque você faz cumprir as escrituras dele na sua vida. Amém, aleluia. E ele não vai te desamparar, ele vai estar ao seu lado. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmos 37, 25. Então, meu amigo, dê glória ao Senhor, porque você é temente, você não vai estar desamparado, você não vai estar sozinho. Na maior dificuldade, Deus vai estar contigo, vai estar ao seu lado. Amém? Amém, aleluia. A sua descendência permanecerá para sempre. Nós falamos de descendência, do caminhar, e aqui eu trouxe novamente a questão da descendência, porque traz algo muito importante que eu quero trazer para vocês. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. É vida longa para cada um de nós. É vida de alegria, é vida de conquistas, é vida de vitórias. E é isso que nós temos que entender. A nossa descendência, ela permanecerá para sempre, porque nós somos corretos, justos, tementes à palavra do Senhor. Amém. Infelizmente, os ímpios serão eliminados. Não é eu que estou dizendo, não é a pastora Mariana, é a palavra do Senhor revelada para cada um de vocês. E a temência é o quê? É confiar nessa palavra, é acreditar naquilo que está dito. Eu sempre bato muito nessa tecla, e conversamos várias vezes, a pastora Mariana e eu, dentro da minha casa. A minha uma, ela sempre falava, muitas vezes a gente ia para a escola, né? Aí tinha alguém que disse: mas será que existe Deus? Mas esses mandamentos, será que é isso? Será que é aquilo? Eu entendo que a gente muitas vezes discute aquilo que não precisa discutir. Eu só faço uma pergunta: o que está aqui é bom ou ruim? Pode responder, igreja. O que está na palavra de Deus é bom ou ruim? Bom. O que Deus nos ensina é bom? Então por que nós vamos discutir? Por que nós vamos discutir? Mas quem escreveu? Mas de onde que veio? Será que é? Será que não é? Gente, isso aqui é perfeito, é maravilhoso. Se nós cumpríssemos os 10 mandamentos, todos nós, não precisava existir mais lei nenhuma no Brasil. Não precisava mais ter fórum trabalhista, não precisava mais ter fórum criminal, não precisava mais ter nada. Se nós cumpríssemos tudo isso, não precisava ter polícia, não precisava ter nada disso, estava resolvido. Então ainda tem dúvida se é bom ou ruim? Ainda precisa discutir da onde que vem? E aí eu vejo que a humanidade se perde em discussões. E hoje a gente vê muito isso na própria política, discussões banais, disso, daquilo, e a gente se esquece de fazer o que precisa ser feito nessa terra, nesse mundo, que cumprir essa palavra. Amém? Amém. E por último, Deus lhe dará riqueza, honra e vida. É isso que diz a palavra. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Amém. Meu irmão, isso aqui é a maior promessa na vida de cada um de nós que somos tementes ao Senhor, que seguimos a palavra de Deus. Aleluia.
Nós vamos ter riqueza. Quem não quer viver bem? É óbvio que cada um de nós quer viver bem. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado eu ter uma casa melhor. Não há nada de errado eu querer trocar meu carro. Não há nada de errado nisso. E muitas vezes há igrejas que condenam isso. Estão totalmente erradas. Deus não nos colocou nesse mundo para viver de qualquer forma. Nós somos filhos de Deus, do Senhor Criador de tudo. É obviamente que Ele quer que a gente viva bem. Mas obviamente que essa vida boa nos cabe a partir do momento que a nossa conduta condiz com a palavra dele. É verdade. Que é a tendência. Então, meu irmão, você vai ter riqueza. Deus lhe dará isso. Não vai ser A, B ou C. Vai ser Deus que lhe dará isso na sua vida. Ele vai te dar honra. O que tem de melhor na vida de uma pessoa a não ser a honra? Quando alguém olha para ti, em algum lugar, ou comenta: pô, aquele cidadão lá é um cidadão honrado. Aquele lá é um cara de bem. Né? Quantas vezes a gente está num lugar, ou numa festa, ou um lugar que a gente vá, e alguém chega para nós: ah, tu é o filho do fulano de tal? Ah, eu sou. Pô, tua mãe é uma pessoa honrada. Tua mãe é uma pessoa diferenciada. O quanto não é bom isso para nós? A maior alegria. Nós temos pessoas aqui, filhos de pastores. Como não é bom quando você vai lá na cidade, né, irmã? Onde teu pai fez carreira, pregou a palavra de Deus, e alguém disse: teu pai foi uma pessoa honrada na palavra de Deus. É isso que mais nos fortalece. Qualquer um de nós, é isso que nós temos que lutar, pela nossa honra, para aquilo que ferve na nossa vida. Amém. E ele termina dizendo: vida. Ou seja, vida em abundância, vida com alegria. Vida não é só viver até os 100, 150, sei lá quantos anos. Lá em casa eu sempre digo, né? Eu quero viver até os 100 anos. Amém? Glória, igreja. Se precisar, comece a orar por mim. Mas eu quero viver até os 100. Mas não é apenas viver dias, mas viver dias felizes. Amém. Dias bons, independente da circunstância. Independente se o carro que está estacionado na minha garagem é o carro do ano, do 1 ano anterior, do 2 anos anterior, ou de 10 anos anterior. Mas eu estou sentado numa mesa com a minha esposa, com meus filhos, com pessoas que eu amo, com pessoas que me preenchem tudo que eu preciso na minha vida. Amém. E essa é a vida que Deus vai dar para cada um de nós. É vida verdadeira, que aquilo que a gente tem, que a gente construiu, o nosso maior patrimônio. Não só o patrimônio físico, material, mas sim de vida. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. E o que acontece com o justo? O justo, além dele receber resultados na vida dele, várias transformações acontecem ao longo do caminhar da vida dele. Um ponto que eu quero destacar para vocês: nascerá luz nas trevas. Meu irmão, na dificuldade vai nascer luz, no teu problema vai nascer luz, naquela situação que tu não consegue resolver, vai nascer luz, porque assim diz a palavra do Senhor. Ele abrirá um caminho. A situação está travada, a situação está fechada, Ele vai abrir uma porta, Ele vai abrir uma janela, vai fazer acontecer na tua vida. Amém. Faz tempo que na tua vida tu não recebe uma promoção na tua empresa, tu vais receber uma promoção. Tu está precisando trocar de emprego e ganhar um salário melhor para sustentar a tua família, tu vais conseguir. Amém. Tu precisa prosperar teus negócios precisam começar a vender mais, vai acontecer. Por quê? Vai nascer luz nas trevas. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Aleluia. Salmos 46, 1. Em qualquer adversidade Ele vai estar lá. Então, teme ao Senhor e acredite nisso. Carregue consigo. Amanhã você vai enfrentar essa adversidade, você vai enfrentar esse problema. Se coloque de joelhos, olhe para o céu e diga: Senhor, eu estou aqui. A tua palavra diz, o pastor falou ontem à noite na igreja, haverá luz na adversidade. Senhor, me traga a luz daqui, eu preciso do teu auxílio. E Ele lhe trará. Mas qual é a tua confiança do teu coração nessa verdade? Desse tamanho ou de qual tamanho? Amém. Mas Ele vai fazer cumprir a tua vida. Ele defenderá as tuas causas, seja onde que for, seja em juízo, aonde que precisar que ela defenda as tuas causas, Ele vai defender, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Provérbios 22, 23. Aquele que te processou injustamente, aquele que se aproveitou de uma causa, a palavra diz: tu tens o melhor advogado que é o Senhor. Amém. E Ele vai te defender. Amém.
Tem aquele que está querendo te prejudicar na tua empresa. Ele está lidando com Deus. Ele está mexendo com quem criou o céu e a terra. Porque ele diz aqui: o Senhor será o advogado justo, do correto, daquele que teme ao Senhor, daquele que segue a palavra. Amém. Então, se tem aquele que está criando problema na sua vida, que está trazendo problema na vida, ore por ele. Ore por ele. É o que você tem de melhor para fazer. Porque o problema que está sendo criado, deixa Deus advogar, deixa Deus fazer, deixa Deus mover, e Ele vai fazer da maneira perfeita. Ele vai trazer aquilo que precisa ser trazido. Então entenda, você tem o melhor advogado do seu lado. Você nunca será abalado. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. É uma promessa que nós temos para a nossa vida. Nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, nós temos que confiar nele, e Ele vai agir na nossa vida. Ele vai fazer acontecer. Todos nós passamos por situações, alguns momentos da nossa vida melhor, talvez outros nem tantos. Algum abalo no nosso relacionamento, no nosso casamento, no trato com os nossos filhos, na nossa vida empresarial, profissional. A gente tem dificuldades, mas isso faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado, porque nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos Deus em carne e osso e completo aqui. Não, nós temos as nossas dificuldades e nós precisamos avançar. Mas o grande cristão, ele precisa entender, ele tem que entregar o caminho dele ao Senhor, e que Ele vai agir, que Ele vai fazer. E muitas vezes a gente está na casa: mas Senhor, eu estou clamando por Ti, eu estou pedindo, Senhor, pelo amor de Deus, quanto e quanto tempo eu estou te pedindo, Senhor, e ainda não aconteceu. É porque Deus entende que talvez aquele ainda não é o momento. Talvez tens alguma promessa na tua vida para receber, tu não estás preparado para aquilo. Quantas vezes a gente já viu isso? Pessoas que ganharam fortunas, mas não estavam preparadas e foram para a ruína, acabaram na cova. Por quê? Porque não estavam preparadas para receber aquilo. E nós precisamos estar preparados e entender esse momento de Deus. Ficará em memória eterna. Todos nós teremos a memória eterna da nossa conduta, da nossa vida aqui na terra. Nós estaremos aqui, daqui a pouco estamos em outro plano, no caminhar de Deus, mas será eterno aquilo que nós fizemos. E principalmente a nossa memória eterna, a nossa ida eterna é a vida eterna. É viver aquilo que todos nós buscamos, que é a salvação. Não há outro caminho, não há outra coisa que a gente não busque, que a gente não queira, que seja a salvação. A partir do momento que a gente é justo, a gente é correto, íntegro e temente ao Deus, a nossa memória será eterna. Nós vamos conquistar a salvação, que é a vida eterna. A sua força se exaltará em glória. Nada vai impedir a tua vitória. Nada, irmão, acredite nisso. Nada vai impedir a sua vitória. Não há diabo, não há homem, não há ninguém que vai impedir a sua vitória se você verdadeiramente teme ao Senhor. Amém. Confie nisso, a sua vitória está pronta, essa vitória está nas suas mãos. Apenas tema ao Senhor, siga os seus princípios, a sua palavra, caminhe com Ele. Amém. E tudo será acrescentado na sua vida. Aleluia. Toda vitória, toda saúde, toda conquista, tudo aquilo que você tem de sonho, aquilo que você almeja na sua vida, não feche isso ou não tire da sua vida. Não acha, não, agora eu estou seguindo a palavra de Deus, sou temente a Deus, eu vou ter que viver num barraquinho, eu vou ter que viver de qualquer forma, eu não vou poder querer isso, aquilo. Meu irmão, claro que você pode. Sonhe, trabalhe, se dedique para isso, e Deus vai fazer o impossível para que isso aconteça. Amém, aleluia. Mas esse teu coração, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser único na direção do Senhor. Só que eu tenho que também alertar a igreja. Há as bonanças, há as coisas, os resultados para a vida do justo, mas também há o resultado ao ímpio. Tenho certeza que nenhum que aqui está sentado é ímpio. Amém, igreja? Amém. Amém. Mas então eu vou passar isso para vocês, para que vocês levem para aqueles que são ímpios. Amém? Amém. Porque como tem consequências para quem é justo, há consequências para o ímpio também. Primeira consequência do ímpio, ele verá a vitória do justo. Salmo 112, 10
A primeira parte, 112, 10. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Então o ímpio vai ter a consequência dele de não ser temente a Deus, de não seguir a palavra de Deus. Ele verá a vitória do justo. Você é justo, você vai ter vitória. E o ímpio vai estar lá. Você convidou ele para ir para o caminho reto, para o caminho do Senhor. Ele não quis. Infelizmente, ele terá as consequências da escolha dele. Isso é o que mais vai matar ele, que vai destruir ele, ver a vitória daquele que foi justo. Porque assim é a dor de Satanás. Qual que é a maior dor de Satanás? Quando a gente conquista uma alma para Jesus. Aleluia. Quando alguém sai do caminho do escuro e vem para o claro. Amém. Quando alguém sai da onde é errado e vem para o que é certo. Aleluia. E aí o diabo fica enfurecido, o diabo fica louco. Por quê? Porque é mais uma alma salva para Cristo, é mais uma pessoa que vai para a salvação, vai para a vida eterna, vai levar o Evangelho, e pregar o Evangelho. Amém, Senhor. E é isso que vai acontecer com o ímpio. O ímpio vai ficar enfurecido. E eu quero trazer aqui um exemplo muito prático para isso. O crente, o cristão, ele caminha louvando, ele faz tudo com alegria. Aí imagina a cara do enfurecido, do que puxa para o outro lado. Quando tu está em casa, tu chega em casa cantando, louvando, tu vai lavar roupa, tu está louvando, está cantando, está lavando louça, seja o que tu for, está lavando o carro, o irmão está lavando o carro no domingo, cantando glória ao Senhor, glória em glória, vibrando com o Senhor. E o ímpio vai estar enfurecido. Meu Deus, esse cara não para de cantar, não aguento mais. Meu Deus, olha o meu carro é o melhor dele. E ele está lá cantando, está alegre, e eu estou aqui desse jeito. E é isso que vai acontecer, meu irmão. Porque aquilo que tu conquistou, tu vai ter alegria naquilo que tu conquistou. Amém. Porque foi de Deus que te entregou. E ao ímpio, aquilo que ele tiver, que não veio do Senhor, isso não vai alegrar o coração dele. Isso não vai fazer tudo aquilo resolver. E assim que o ímpio vai vir, e ele vai perecerá. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Salmos 37, 31. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, Amém. mas os anos dos perversos serão abreviados. Amém. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Amém. O ímpio, infelizmente, vai ter coisas ruins. Vai ter coisas ruins na vida dele. Vai ser abreviado. Está aqui. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Está lá em Provérbios, o livro da sabedoria. Lá diz: os anos dos perversos serão abreviados. E é isso que a gente precisa nesta noite entender, meu irmão. Eu gostaria que cada um de vocês se colocasse de pé, para a gente caminhar para o final dessa palavra, mas que não seja apenas mais uma palavra na sua vida, que seja uma palavra de revelação, que seja uma palavra de transformação, que seja uma palavra de mudança. Eu peço que você, ali onde você esteja, no local onde você estiver, você nesse momento curva a sua cabeça, feche os seus olhos e comece a refletir sobre tudo aquilo que nós falamos nesta noite. Tudo aquilo que o Senhor trouxe de revelação para cada um de nós. Para nós entendermos verdadeiramente o que é temer ao Senhor. Nós entendermos nesta noite que tudo inicia com Deus. Ele criou os céus e terras, criou os animais, criou a cada um de nós.